Olá, está começando o Cinepódio, um programa feito com os 5 filmes mais votados em nossa página www.tv.nesp.br/cinepódio. Elas têm estilo próprio, olhar marcante, beleza única e se tornaram imortais nas telas do cinema. Elas são as divas da sétima arte. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Algumas atrizes foram tão marcantes em sua época que se tornaram símbolos de sensualidade, feminilidade e beleza. A fama transcendeu as telas do cinema e elas se tornaram referência. As divas foram imitadas e são utilizadas como inspiração até os dias de hoje, fazendo seus nomes mais famosos do que os filmes que as fizeram brilhar sob os holofotes. E para falar sobre os filmes de divas, recebemos a cantora e jornalista Nanda Haase. Nanda, bem-vinda ao Cinepódio. Obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso em recebê-la. Nanda, como começou a sua história com o cinema das divas, das pin-ups e em geral? Olha, começou quando eu tinha uns 15 anos, assim, que na verdade eu tinha uma amiga que era super fã do estilo pin-up e se vestia, se caracterizava e a gente sempre comentava sobre Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, que eram as maiores referências dela. E nisso eu já gostava bastante, assim, de cinema mais antigo, por conta do meu avô e tal, algumas referências na família mesmo. E aí eu comecei a procurar saber a história delas e aí foi, assim, amor à primeira vista. E quais são as características que fazem uma atriz se tornar uma diva? O que diferencia uma atriz comum de uma diva da sétima arte? Olha, eu acho que principalmente nesses filmes mais antigos, assim, da década de 40, 50 e 60 também, é a questão da personalidade delas, né? Elas eram mulheres com uma personalidade forte para a época, principalmente. Estavam sempre envolvidas em polêmicas, elas tinham um estilo próprio. O jeito de atuar também é bem marcante, porque elas mostram uma sensualidade, assim, inocente até. Então, eu acho que é isso que diferenciou bastante elas na época. E você falou um pouquinho da vida conturbada, que elas às vezes tinham muitos relacionamentos, como era o caso da Liz Taylor, da Marilyn Monroe. Morreram muito jovens, grande parte delas. Não é o caso da Liz Taylor, que morreu mais velha. Mas a Marilyn morreu com 36 anos. A Grace Kelly morreu num acidente terrível de carro. Essa vida conturbada é que tornaria o mito imortal de uma diva ou que ajudaria elas a se tornarem divas? Olha, eu acho que um pouco dos dois, assim. Mas o principal mesmo é essa questão da personalidade para a época. Elas eram ícones de beleza exatamente por elas terem uma beleza mais clássica e, ao mesmo tempo, não tão clássica assim. Não era uma beleza comum. Eu acho que a questão da vida conturbada delas também acaba tornando elas imortais, né? Não tem nem como, tá sempre nos holofotes, os relacionamentos, os muitos relacionamentos, os escândalos de envolvimento com políticos, como o caso da Marilyn Monroe. Então, eu acho que isso torna um pouco, sim, um mito de imortal. E em relação à influência delas hoje em dia, porque, como a gente falou, elas são imortais. No quesito da aura que fica, da tendência de moda, estilo, beleza. Quais são as influências hoje em dia de uma diva? Olha, eu acho que agora, principalmente nesses últimos 2 anos, voltou com tudo, a moda da cintura alta, a questão da cintura bem marcada. E isso é uma característica bem, assim, da época mesmo. A questão do uso de pérolas, por exemplo, a maquiagem, aquele olho puxadinho, batom vermelho. O pretinho básico. O pretinho básico. Até mesmo a questão dos piercings, que tem apelido, inclusive, de Madonna, né, por conta daquela bolinha, que também são umas características assim que hoje em dia marcam bem esse estilo. Os brincos mais delicadinhos, a questão dos acessórios de cerejinha, coisas assim, marca bastante o estilo hoje em dia. Então acho que é uma das heranças, né? E um contraponto bem interessante é que elas fazem geralmente carão. Só que ao mesmo tempo elas posam como donzelas frágeis. E isso contrapõe bastante com o que a gente força hoje da mulher mais moderna, da mulher dona de si. Mas as divas, elas eram donas de si.
Sim, com certeza. Essa personalidade forte, como eu falei, né, que marca muito. Hoje em dia a gente vê a mulher independente no mercado de trabalho, atuando em várias áreas que antes elas não tinham tanta liberdade, tanto espaço para atuar, mas elas ainda conservam um pouco dessa sensualidade inocente. Então, eu acho que é um contraponto hoje em dia com antigamente. Dá para resgatar um pouco disso, assim. E o Cinepódio vai para um rápido intervalo e volta já já com mais divas e o nosso ranking de como ficou esses 5 filmes mais votados sobre as musas da sétima arte. Estamos de volta com o Cinepódio e o tema dos filmes de hoje é divas. Nanda, vamos conhecer a nossa quinta posição do ranking? O público votou e a nossa quinta posição no filme de divas é A Dama de Xangai. O filme, de 1948, é estrelado pela diva Rita Hayworth. No filme, Michael O'Hara, interpretado por Orson Welles, é um marinheiro que vê a bela Elsa, Rita Hayworth, passeando de charrete no parque. Ele a salva após um assalto e no dia seguinte, Michael recebe a visita de Arthur Bannister, marido de Elsa e um advogado criminalista consagrado que deseja que ele trabalhe em seu iate durante uma viagem do casal. Inicialmente relutante, Michael aceita o trabalho devido à atração que sente por Elsa. Nanda, a diva Rita Hayworth foi casada com o diretor Orson Welles e ocupa a 98ª posição das 100 maiores estrelas do cinema de todos os tempos. Que, convenhamos, né, pouca coisa em relação à história do cinema, que tem milhares de artistas, né? Ela tem cabelos tingidos de ruivo, lábios volumosos e até hoje é referência de sensualidade e beleza. O fato dela ter sido casada com Orson, que é uma das grandes entidades de todos os tempos do cinema, gerando grandes parcerias, foi até uma coisa que foi utilizada por outras atrizes também, de ser casada com grandes diretores. O casamento ajuda ou atrapalha na consolidação da imagem de uma atriz? Olha, eu acho que por ser casada com uma pessoa que tem uma influência no meio, ajuda na consolidação, sim. Mas é preciso muito talento, muita personalidade, ter um trabalho, assim, bem dedicado para conseguir se consolidar mesmo. Que, querendo ou não, não adianta só ter um marido influente ou ser parente de alguém influente. Precisa mostrar uma diferença, assim, para se destacar. E dá para fugir um pouco dessa coisa do marido, da sombra do marido? Dá. Dá. Tem vários exemplos, assim, de mulheres no cinema, não só das divas, mas de mulheres no cinema que eram casadas com diretores e que pouco se ouve falar que elas eram casadas com os diretores pelo destaque que elas conseguiram nas telas. A Brigitte Bardot, por exemplo. Por exemplo, ela mesmo, que além de ser uma diva, né, também, ela tem um brilho próprio, não tem como você falar, ela é casada, tipo, com fulano, entendeu? Ela tem um destaque pela atuação dela, pela beleza dela, pela simpatia que ela transparece. Então, eu acho que mais importante de tudo não é só a influência, claro que ajuda, mas o principal é o talento mesmo. O talento e carisma também, que ajuda. E o carisma, com certeza. Vamos conhecer a nossa quarta posição, Nanda? Vamos. O nosso quarto lugar ficou com o filme Barbarella, que traz a diva Jane Fonda. No futuro, as guerras já foram abolidas há muito tempo, mas Barbarella, Jane Fonda, uma bela agente, recebe um comunicado do presidente da Terra, dizendo que uma arma foi inventada e que isto pode perturbar a paz no universo. Assim, sua missão é evitar que tal mal aconteça. A loura Jane Fonda é filha do cineasta Henry Fonda e irmã do ator Peter Fonda. Ela conseguiu fazer seu nome na história do cinema e também no mundo dos exercícios físicos, além de ser uma proeminente ativista política. Nanda, a Jane Fonda já ganhou 2 Oscars, um por Clutch, O Passado Condena, e outro por Um Amargo Regresso. No entanto, isso não impediu que ela ganhasse um Framboesa de Ouro, que é um prêmio dado aos piores do cinema, por sua atuação em Gringo Velho, de 1990, quando já estava um pouquinho mais velha. A juventude é fundamental para consolidar o nome de uma diva e a imagem que vai ficar para a posteridade? Olha, seria um pouco de hipocrisia se eu dissesse que não.
porque a beleza, né, na juventude foi o que deu destaque para ela. Mas, sendo bem sincera, esse filme realmente não é um dos melhores dela, então eu acho que é um pouco justificável a Framboesa de Ouro. Mas eu acho que existem outras mulheres no cinema que são exemplos de beleza e de boas atuações que não tem como falar que só a juventude realmente é o que importa. Eu acho que principalmente você continuar trabalhando e melhorar cada vez mais suas atuações vai garantir o seu lugarzinho ali de diva, não só a beleza. Seria o caso, por exemplo, da Meryl Streep, né? Sim, eu ia falar dela agora. Eu acho ela fantástica. Ela é uma mulher que já tem uma carreira, assim, muito bem consolidada. Ela tem N filmes que já ganharam Oscar várias vezes. Ela tá ali com a cadeirinha do Oscar garantida já. E ela continua bonita, mesmo mais velha, mais madura. Ela mostrou essa maturidade no cinema conforme os filmes que ela foi fazendo. Então, eu acho que isso também é importante. Saber o limite do seu corpo e saber respeitar a beleza da sua idade. Não adianta você querer fazer 1000 plásticas e mascarar o tempo. Não tem como fugir disso. É, com certeza. Acho que é mais bonito, como você falou, respeitar a sua idade, seu tempo e adequar os papéis para essa trajetória. Com certeza. E vamos conferir nosso terceiro lugar, Nanda? Vamos. Em nosso terceiro lugar ficou com o filme Os Homens Preferem as Loiras, que traz a grande diva amor do cinema, Marilyn Monroe. There may come a time when a lass needs a lawyer. Lorelei Lee é uma showgirl com o lema "Diamantes são os melhores amigos de uma garota". Ela e sua melhor amiga, Dorothy, viajam para Paris, onde Lorelei pretende se casar com o jovem milionário Gus Esmond. Preocupado com a reputação da futura nora, o pai de Gus contrata o detetive Malone para investigar a viagem de Lorelei. Enquanto Lorelei tenta juntar a amiga ao milionário de diamantes, Sir Francis Bigman, Dorothy se apaixona pelo simples detetive. Marilyn Monroe foi uma atriz, cantora e modelo norte-americana, que estrelou em 29 filmes e ficou famosa pelos cabelos loiros e corpo curvilíneo, estrelando principalmente comédias românticas nos anos 50 e 60. Nanda, o que torna a Norma Mortensen, que é o nome de batismo da Marilyn, a Marilyn Monroe, grande diva do cinema? Eu acho que principalmente os cabelos loiros dela e aquela bocona que ela tem. E a pintinha, que é uma característica marcante pra caramba dela, assim. Mas depois de assistir um filme, inclusive ler um livro sobre a vida dela, eu percebi que não é só isso, não é só esse carão que ela tem. Ela tem uma personalidade doce. Ela conquistava as pessoas ao redor dela pelo jeito doce que ela tinha, de se preocupar com todo mundo, de estar sempre cumprimentando todas as pessoas no set, mesmo quando ela demorava horas para chegar. Então, eu acho que um dos fatores mais marcantes dela, essa transformação toda que ela teve, é o corpo maravilhoso que ela tinha para a época, a personalidade doce dela mesmo e as atuações que ela tinha nos filmes, né? Porque ela passava uma alegria muito grande nas telas, nos filmes que ela fazia. Ela conseguia passar muita emoção. Mesmo tendo uma vida conturbada fora do set. Mesmo tendo uma vida completamente diferente daquilo que ela estrelava no cinema, né? Que no final ela ficava com um cara e tudo mais. Ela tinha uma vida muito conturbada. Mas ela conseguia mudar completamente isso. O que acaba contrapondo com aquela imagem que a gente tem de que ela não era, de que ela era mais um corpo, um rosto bonito do que uma grande atriz. Mas na verdade ela conseguia se desfazer completamente da Norma, que era deprimida, etc, e entrar num set e virar loira fatal, sorridente. Eu achei legal. Eu assisti um filme que fala sobre a vida dela. Esse filme mostra bem esses dois lados da Marilyn Monroe, sabe? Esse lado dela atriz, dedicada, que quer aprender, que quer mostrar para as pessoas que ela não é só mesmo um rostinho bonito, porque ela tem aulas e ela se cobra muito, ela fica frustrada porque as pessoas falam, mas você é só uma garota bonita, entendeu? E ao mesmo tempo mostra esse lado conturbado da vida pessoal dela, de envolvimento com vários caras que, na verdade, só queriam um rostinho bonito. Porque ela era Marilyn Monroe, ela era uma atriz em destaque. Então, tirar um pouco da casquinha, né? Tirar uma casquinha dela.
Então, eu acho que esse filme é o que mostra mais, assim, da história dela. E é uma boa referência para quem não conhece o trabalho dela. E o Cinepódio vai para o intervalo e volta já já com as nossas 2 primeiras posições. Não sai daí! Estamos de volta com o Cinepódio, hoje com a presença da Nanda Haase, e a gente está batendo um papo sobre as divas do cinema. Nanda, vamos conhecer o nosso segundo lugar? Vamos. A nossa medalha de prata ficou com o filme Janela Indiscreta, estrelado pela diva do cinema Grace Kelly. Dirigido por Alfred Hitchcock, traz a história de Jeffrey, um fotógrafo profissional que está confinado em seu apartamento por ter quebrado a perna. Como não tem muitas opções de lazer, Jeffrey vasculha a vida dos seus vizinhos com um binóculo, quando vê alguns acontecimentos que o fazem suspeitar que um assassinato foi cometido. Grace Kelly é considerada a 13ª lenda do cinema mundial, de acordo com o Instituto Americano do Cinema. Grace se casou com o príncipe de Mônaco, o que lhe rendeu o título de princesa mais bonita da história, e morreu em um trágico acidente automobilístico nos anos 80. A diferença da Grace é que ela era tida como uma grande filantropa, que também é uma característica de uma diva contemporânea, que é a Angelina Jolie. Como contrapor esse mundo da beleza e das aparências e da futilidade, que é o mundo do cinema e de se ser uma pessoa muito famosa, como essa coisa da filantropia, de ajudar os outros, de participar de uma ONG, do voluntariado? Olha, essa é uma questão bem difícil, porque, querendo ou não, o cinema é um pouco do mundo das aparências mesmo. Mas existem várias atrizes e atores que se dedicam a esse tipo de trabalho, mas em off. Muitas poucas pessoas ficam sabendo, assim, do que se passa mesmo. Eu acho que é um pouco difícil aliar essas duas coisas, mas, ao mesmo tempo, tem um lado positivo a exposição que eles têm. Porque é uma forma de usar essa exposição para algo de benéfico para outras pessoas, que é o caso da Angelina Jolie também. Ela se destaca porque ela usa o fato dela estar sempre na mídia para expor alguns problemas sociais que precisam de atenção com uma certa urgência e também mostrar outros trabalhos que podem ser feitos para qualquer pessoa poder ajudar, sabe? Então, eu acho que também serve um pouco para mostrar que não é só essa futilidade, né? Que tem esse lado também. O lado do ser humano mesmo. Se pode fazer alguma coisa com isso. Não é só ganhar os seus milhões e atuar em vários filmes. E ter relacionamentos conturbados ou não. Mas é essa questão mesmo. Inclusive, a Angelina Jolie trouxe à tona a questão do câncer. E da adoção também. De adoção. Um monte de coisas que as pessoas não paravam muito para pensar e se questionar. Então, eu acho que, de certa forma, é muito positiva. A exposição que eles têm ajuda muito nessa questão. De levantar temas e fazer as pessoas se interessarem. Sim, e se questionarem, principalmente, né? A gente vive num mundo de pessoas muito acomodadas, então esse tipo de exposição deles traz à tona questões sociais que são importantes de serem colocadas em vista, assim. Com certeza. E agora vamos conhecer a diva preferida do nosso público. Mas antes, vamos conhecer as outras musas da 7ª arte que passaram aqui pelo nosso Red Carpet. Em quinto lugar, Rita Hayworth em A Dama de Xangai. Quarta posição, Jane Fonda em Barbarella. Terceiro lugar, Marilyn Monroe em Os Homens Preferem as Loiras. Segundo lugar, com Grace Kelly em Janela Indiscreta. E em primeiríssimo lugar, Audrey Hepburn em Bonequinha de Luxo. Holly é uma acompanhante que vive em Nova York, mas seu grande sonho é ser uma atriz em Hollywood. E para atingir esse objetivo, Holly quer conhecer um homem rico para se casar. Enquanto sonha com um futuro brilhante, ela toma café da manhã todos os dias em frente à joalheria Tiffany's. É quando surge Paul, um aspirante a escritor que se torna seu vizinho. A belga Audrey Hepburn é considerada a atriz mais bonita da história do cinema, de acordo com o American Film Institute. E além de bonequinha de luxo, também ficou muito conhecida no filme A Princesa e o Plebeu.
Nanda, o que torna a bonequinha de luxo tão especial, transformando a Audrey Hepburn numa das grandes divas do cinema, imortalizando ícones como Pretinho Básico e As Pérolas? Olha, esse filme é um dos meus preferidos, então eu sou um pouco suspeita pra falar. Mas eu acho que principalmente essa questão da garota sonhadora do interior que quer uma vida melhor, entendeu? E essa relação dela com o vizinho, que é totalmente maluca. Ela vai, tipo, invade a casa dele, sabe? Eles se tornam grandes amigos e ela continua lutando, buscando o sonho dela. Então eu acho que esse contraponto que existe, sabe, da figura de menina do interior, de menina perdida, de menina sonhadora, com aquela coisa do mulherão que ela mostra, tomando o seu café da manhã na Tiffany's, e aquele sonho que ela tem em ser uma atriz famosa e tudo mais. Eu acho que a forma como ela atua nesse filme é o que torna essas peças tão icônicas, sabe? Tão importantes, assim, pra moda, principalmente da época, né? E é uma coisa que eu vejo, toda festa fantasia, todo mundo quer ser a bonequinha de luxo. Eu vejo Com as muitas luvas, meninas com, com as com luvas, cigarro com longo. um cigarro longo, que era outra coisa também que eu vi, assim, em muitos filmes dessa época, as mulheres fumando aqueles cigarros longos e tudo mais. Então, eu achava super charmoso. Eu acho que é esse contraponto mesmo que existe que torna esse filme tão, assim, clássico do cinema. E uma coisa interessante é que, uma informação que a gente levantou aqui, é que, segundo o American Film Institute, a Audrey Hepburn é a atriz mais bonita da história do cinema. O que contrapõe com a informação de que os homens preferem as loiras, que é o filme da Marilyn Monroe. Pois é. Eu acho que na época existia um pouco desse conflito, né, entre as duas belezas diferentes, assim. Claro, Marilyn Monroe foi um ícone, ganhou um destaque muito grande, principalmente pelas polêmicas que ela se envolvia. Ao mesmo tempo, Audrey Hepburn ganhou esse destaque pela beleza simples dela, o olhar que é extremamente marcante, não tem nem como negar isso. O olhar dela é o que chama mais atenção. E ela era uma pessoa mais discreta, então existe gosto para os dois, né? Não tem como falar que o cinema era só Marilyn Monroe ou só Audrey Hepburn. Tem para todos os gostos. Ah, ainda bem que há essa pluralidade, né? É. E o que você achou do nosso ranking das divas do cinema? Eu sou suspeita porque eu gosto de todas as divas. Faltou algum filme? Faltou alguma diva? Não sei se faltou alguma diva, mas faltou um filme que também é o meu preferido, mas é da Audrey Hepburn, que é o My Fair Lady. Que é um musical que ela faz, que também mostra bastante esse lado dela de cantora, assim. Ela tem uma voz bem doce e esse musical, ela é toda atrapalhada, toda simplona. O cara faz um teste com ela, faz uma aposta de transformar ela numa dama da sociedade e ela, tudo bem, vamos lá, entendeu? Então é um filme que eu gosto bastante também, mostra esse lado diferente da Audrey Hepburn, que pouca gente conhecia, que é esse lado da cantora também. Assim como a Marilyn Monroe atuou em vários musicais. Isso é bem bacana. Você participou de um projeto agora que você foi modelo. Você poderia falar um pouco mais sobre esse projeto, sobre as divas modernas? Eu saí um pouco de trás das câmeras e fui pra frente delas. A fotógrafa de agudos Isa Hansen, ela tinha um projeto bem bacana desde o ano passado, chamado De Dentro pra Fora. Ele foca um tipo de beleza diferente, que foge dos padrões estéticos da nossa sociedade, né? Meninas com modificação corporal, com tatuagens, com piercings, sendo fotografadas de uma forma sensual, mas aquela sensualidade inocente igual aos divos de Hollywood, digamos assim. Então é um projeto bem bacana, eu adorei participar. E onde a gente pode ver esse trabalho? Bom, tem a página dela no Facebook, né? Isa Hansen Fotografia. Tem também o blog dela, que é o de dentro pra fora fotografia.blogspot.com. Qual que é o seu endereço da internet? Bom, o pessoal pode conferir as minhas postagens sobre filmes e tudo mais na minha página Nanda Haase, que é o meu Facebook pessoal, ou na página mesmo Nanda School. Nanda, eu gostaria de agradecê-la pela presença aqui no Cinepódio. Eu que agradeço o convite, adorei. Obrigada. E o nosso programa está chegando ao fim. Mas se você quiser, você pode votar nos próximos rankings na nossa página www.tv.nesp.br/cinepódio. Até o próximo programa. When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they
They said that old Mother Nature was up to her old trick. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy.